fazer o quê? Vamos fazer uma prévia da live de terça? Fazer uma visão geral aí do que a gente vai falar na terça-feira, né? Falar um pouquinho aí sobre trabalho, sobre comportamento, uma vez que a base para tudo que a gente fizer na nossa vida é o trabalho, né, Eric? Sim. Então, na terça, vamos falar um pouquinho sobre os 5 princípios para mudar de vida, né? Quais são as 5 coisas que podemos fazer para poder construir uma carreira, uma vida profissional com sucesso, né? Exatamente isso. Então, o que a gente precisa fazer para a gente se desenvolver no trabalho? Consequentemente, a gente se desenvolve no trabalho, a gente se desenvolve na vida, né? E vice-versa. Para a gente se desenvolver no trabalho, a gente tem que estar bem desenvolvida na vida, né? Então, isso acontecendo, a gente consegue melhorar a qualidade da nossa vida. Vamos pontuar, então, quais são esses 5 pontos, para já deixar em destaque, né? Vamos. Então, qual que seria o primeiro aí, mais interessante? Um ponto interessante é a comunicação, né? A comunicação é um dos pontos mais importantes para a gente conseguir se desenvolver no trabalho e se desenvolver na vida. A comunicação, porque é a partir dela, né, a comunicação adequada, a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, né? Então, nosso relacionamento na vida pessoal, relacionamento com colega de trabalho, quando a gente tem uma boa comunicação, a gente consegue melhorar o nosso desenvolvimento. Comunicação é uma delas. E aí, o que a gente tem mais aí? Comunicação tem também a questão da gestão do tempo, né? Quando a gente consegue gerir o tempo com a melhor qualidade, né? Por exemplo, às vezes a gente perde muito tempo, né, olhando conteúdos no celular que muitas vezes não são relevantes, né? Então, quando a gente consegue fazer esse controle da gestão do tempo, onde a gente está desperdiçando isso, né? Ou muitas vezes eu estou fazendo as minhas atividades, a minha organização, tá tudo sendo emergencial, o que está acontecendo porque eu estou correndo tanto, né? Exatamente. A organização do tempo, eu costumo falar que ela é o ponto que realmente faz com que a gente alcance aquilo que a gente quer na vida, né? Então as pessoas elas têm o hábito de falar que não tem tempo, que elas não fazem mais por falta de tempo. Na verdade não é falta de tempo, é a falta da organização do tempo e estabelecer rotina. Isso é um princípio de tudo. E a maioria das pessoas tem dificuldade com isso, estabelecer rotina. O dia tem 24 horas para todo mundo. A questão é como aproveitar esse tempo para a gente fazer tudo que precisa, né? Sim, como organizar muitas vezes isso, né? Exatamente. Acontece, às vezes, aquela perda de tempo com conteúdos que às vezes não são relevantes, né? E aí a gente acaba não gerindo, fazendo aquele controle total e fala assim, nossa, o tempo está tão curto, o dia passou tão rápido, mas o que eu fiz? O que eu acabei fazendo nesse período? Né? Eu acabei não fazendo um bom controle. Então, o outro item legal aqui, então, é a gestão do tempo, né? O que mais teríamos? A gente tem a gestão do tempo, a gente tem a comunicação. Isso. Entraria o quê? Um planejamento também das atividades? Planejamento das atividades. Então, o que acontece? Ela está muito atrelada à administração do tempo, né? E o que isso significa? A gente tem diversas áreas na nossa vida, a gente tem diversos papéis. Então, a gente trabalha, a gente tem casa, muitas pessoas têm filhos. Então, como administrar todos esses papéis para que a gente tenha tempo para dedicar com qualidade para todas essas áreas, né? Então, é o planejamento da rotina e o planejamento profissional também, tá? Então, a gente precisa, dentro do planejamento de rotina, vamos colocar quanto tempo eu vou me dedicar à minha família, ao meu relacionamento, à minha saúde, à qualificação profissional, né? Dentro do planejamento pessoal. Depois, dentro do planejamento profissional, então, o que eu quero da minha carreira, qual é o percentual de aumento de renda que eu quero, o que eu preciso para atingir esse aumento que eu quero. Isso é planejamento, né? Então, as pessoas elas não param para fazer esse tipo de atividade que é o primordial. Para a gente fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa planejar o que a gente quer. Planejar e logo após isso, colocar isso em ação, né? Estabelecendo metas, realmente
tendo um momento de ação. Então sabemos que a comunicação, a gestão do tempo e a realização do planejamento das atividades também é super importante para conseguirmos aí fazer uma boa gestão e conseguirmos aí ter o quê? Uma mudança na vida. Junto com isso também, Juliana, vem a questão financeira, né? Que é importante, né? Onde estamos gastando nosso dinheiro, né? Exatamente isso. Então a questão do planejamento, né? Então a gente planeja a nossa vida pessoal, a gente planeja a nossa vida profissional, e onde entra a questão da administração do tempo? Que você falou, é importante planejar, com certeza, mas a gente tem que colocar em prática. Então eu falo que, eu não vou falar muito para a gente não quebrar o que a gente vai falar na terça-feira, mas dos pontos aí que a gente precisa é utilizar a agenda como forma de ação, né? Então, para eu... né? Exatamente, é uma ferramenta, é uma das ferramentas. Então a agenda, muita gente encara ela como planejamento, mas ela não é planejamento, ela é ação. Por quê? Ela está lá no papel, você tem que executar, tá? Senão não adianta nada. E é o que vai dar resultado é a ação, né? E falando aí que você falou completando o que você falou da nossa vida financeira. Financeiro, o que acontece? Um dos pontos principais da nossa vida financeira é a gente entender o quanto nossa vida custa. Que a maioria das pessoas não tem essa visão. Então, qual é o seu custo mensal? Opa, pera, quanto que você precisa para viver? Parcela ou aluguel de casa, alimentação, né, plano de saúde, transporte. Quanto que custa a sua vida? A partir daí, você fazer um plano para que você consiga adequar o seu custo à sua renda, né? Então, o planejamento financeiro é essencial. Você só vai conseguir melhorar sua qualidade de vida financeira se você entender o quanto sua vida custa. E aí a gente tem alguns passos também para as pessoas aprenderem a elaborar esse custo, e só a partir daí ela vai conseguir, nossa, agora eu sei realmente quanto minha vida custa, eu sei quanto eu ganho, eu sei onde meu dinheiro está indo embora, e eu sei quanto que eu posso guardar no mês. Onde eu estou aplicando, né? Onde eu estou fazendo as aplicações, quais são as melhores carteiras para poder se investir, né? Mesmo nos momentos de crise, o que é melhor para se fazer. Então, muitas vezes a gente está estacionado, né? Não sabe muito o que deve fazer, né? Então, comunicação, gestão do tempo, planejamento de atividade, parte financeira que é importante, e para concluir esse quinto princípio para mudar a vida, qual seria? A gente tem, além disso, a gente tem a questão da proatividade, né, da atitude. Então, o que é a atitude? O comportamento é a forma como a gente age, né? A minha postura em relação à minha vida num todo, tá? Então, como que eu ajo perante uma dificuldade? Como eu ajo perante um desentendimento no meu trabalho? Como eu ajo perante um desafio que eu tenho na minha vida? Tá? Então, como eu supero as dificuldades para que a partir daí isso não interfira no meu desenvolvimento, isso não interfira na minha qualidade de vida. É um grande desafio também. Sim, né? Então, pessoal, a gente vai estar falando melhor um pouco sobre todos esses assuntos, né? É só uma prévia só da live que vai ser feita na terça-feira. Vai ficar para que horário mesmo? 7h30 ou 7 horas? Na terça? Vamos fazer umas 7h30. Umas 7h30, pessoal. Terça-feira agora, 7h30 da noite. Vai ser no dia... Deixa eu ver aqui o calendário. Dia 21. Dia 14. Dia 14, 7h30 da noite. A gente vai estar fazendo uma live falando um pouquinho sobre 5 princípios para mudar de vida. O que a gente pode fazer? Então tá aí comunicação, gestão do tempo, planejamento de atividades, a parte financeira. Vamos falar um pouquinho de investimentos? Vamos falar de investimentos nesse dia? Vamos falar tempo aí. Vamos falar um pouquinho do que as pessoas fazem para o dinheiro trabalhar para elas, né? Como que elas começam a ter um pouquinho de renda passiva e não ficar tão preocupado só com o trabalho, né? Só com o emprego. Então, como que a gente faz para ter uma renda extra sem que a gente despenda o nosso tempo em algum lugar? Vamos falar um pouquinho de dicas de investimentos.
Então, dicas de investimento, pessoal, não percam isso. Isso é super importante, ainda mais agora em tempos de crise, né? E falar um pouquinho sobre a proatividade, né? Aquele momento que a gente deve ter o quê? Aquela ação para executar tudo aquilo que foi planejado, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Colocar realmente em ação. Então a gente vai estar falando um pouquinho. O Ju, fala um pouquinho de você, da sua formação, o que você faz da vida aí. Vamos lá, a minha formação, né, minha área de graduação, eu me graduei em gestão de TI, então gestão de tecnologia da informação, onde eu trabalhei mais com a área de processos, então desenho de processos, ter uma visão geral da empresa, fazer documentação de processos dentro da empresa. Essa é a minha graduação, TI, uma visão geral de sistemas, né? E a minha graduação é inovação em conhecimento e gestão estratégica, inovação e conhecimento. Então é onde eu consigo, eu aprendi como a gente inovar tudo aquilo que a gente faz, né? Porque muita coisa na vida, Eric, a gente precisa melhorar, né? As coisas, elas não são bem novas, elas são melhoradas, elas são adaptadas para a nossa realidade. Uma adaptação do dia a dia. E essa é a minha formação, eu tenho vários cursos na área de processos de negócio, na área comportamental, e hoje eu trabalho como coordenadora num colégio aqui de Limeira, num colégio bem conhecido aqui de Limeira. Trabalho como coordenadora na área educacional, então eu trabalho com empresas, trabalho com alunos, fazendo toda essa questão do desenvolvimento profissional e emocional das pessoas, para elas crescerem na vida. E isso tem a ver com gestão de estratégias também? Isso que é gestão de estratégia? Com certeza. Então, estratégias tanto para a vida como para a vida pessoal, como a vida comportamental. Por quê? A gente precisa planejar aquilo que a gente quer. Eu estou tentando procurar aqui, eu tenho no meu site uma pesquisa que fala o seguinte: 80% dos brasileiros têm algum projeto que não consegue tirar do papel. Ai. Por que isso acontece? Que acontece isso, hein? Falta de ação. O pessoal tem planejamento, está aqui na mente o que as pessoas querem, mas não consegue tirar do papel. É aquilo que nós vamos falar na terça-feira. Então, proatividade, comportamento, atitude, como tirar do papel aquilo que você quer realizar. Tá? Não adianta ficar na mente, não adianta ficar no sonho. É agir, é ação. E a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso. Além disso, Eric, ainda nas pesquisas, 58% da população brasileira declara-se pouco ou nada satisfeito com a própria vida, tá? Quando a gente fala insatisfeito, a pessoa está insatisfeita principalmente... Contente. Exatamente. 57% das pessoas, elas acreditam que vão precisar mudar de carreira nos próximos anos, ou seja, mudar de trabalho. Só que a maioria das pessoas, também complementando, elas não se sentem seguras em mudar de trabalho. Por quê? Muitas vezes falta de preparação, né? E muitas vezes elas também não sabem como fazer isso, né? Ela tem aquela ideia de, eu quero mudar de carreira, eu quero fazer uma transição de carreira, ou quero muitas vezes empreender no meu negócio. Às vezes uma coisa tão simples, a pessoa cria uma grande coisa, né? Tem milhares de ideias, escreve tudo, mas nunca coloca em ação, né? Igual a velha história da lojinha online, né? Conheço várias pessoas assim. Eu quero montar uma loja online. Primeira coisa, tem que ter um computador, não tem. Segunda coisa, um site, também não tem. Então, começa a ficar complicado. Aí entra aquela velha coisa, né? A procrastinação, a famosa zona de conforto, de estar ali estacionado, esperando tudo que vai acontecer, e não vai acontecer se você não tomar uma ação. Então, pessoal que entrou aí agora na live, terça-feira, 5 princípios, né? Para mudar de vida. O que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, a gestão do tempo, planejamento de atividades. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos que você pode fazer na parte financeira. E o principal de tudo isso, né? Tem que ter o quê? Proatividade. Não adianta pensar em tudo isso e não reagir, certo?
Gente, às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, fulano de tal mudou de vida, nossa, fulano de tal tá conquistando isso, fulano de tal tá fazendo aquilo. Só que você, o que você tá fazendo pra sua vida? Você tá olhando só a grama do vizinho? Como tá a sua rotina? Eu costumo falar assim, a gente tem dois tipos de rotina. A rotina de fracasso e a rotina de sucesso. A sua rotina vai ditar o resultado que você vai ter. Sim. Então, se a sua rotina é de fracasso, como que vai ser o seu final de dia? O que você vai ter de realização? Provavelmente vai ter fracasso também. Não tem como. A rotina de sucesso é o quê? Lá no planejamento, eu fiz um planejamento do meu dia. A minha rotina de sucesso é cumprir tudo aquilo que eu coloquei como atividade com prioridade. Então vai ser a rotina, no final do dia eu vou sentar e falar assim, não, meu dia valeu a pena, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Meu, show de bola, aquela sensação de satisfação, bem-estar, realmente valeu a pena o dia, né? Que é o contrário do que as pessoas têm hoje. Hoje as pessoas, elas fogem, né, da realidade delas. É por isso que entra na questão do Netflix e tudo mais, porque elas estão fugindo. Tem um incômodo nelas, tem alguma coisa incomodando, só que elas não têm forças para mudar. Né? Por quê? Porque elas não sabem o passo a passo para realmente colocar em prática aquilo que ela quer. Elas não sabem muitas vezes o que querem fazer da vida, né? Ou sabem o que querem, mas acontece que está estacionado, né? A pessoa está estacionada, está encostada, né? Eu tô tranquilo aqui na minha zona de conforto, mas eu tô aqui murmurando, né? Tô reclamando porque eu tô vendo pessoas alcançando coisas, atingindo seus objetivos, né? Entrando, seguindo, né, coisas. Aumentei meus ganhos na minha empresa, olha só, eu estou investindo aqui nessas carteiras de investimento, mas o que eu estou fazendo para que eu possa ter uma mudança, realmente, né? Então, pessoal, 5 princípios para mudar de vida. É isso que a gente vai falar nessa terça. Então, terça-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar trazendo todos esses conteúdos passo a passo para vocês. Certo, Juliana? Exatamente, Érico. Terça-feira nós vamos falando um pouquinho de como mudar a vida aí, quais são os passos, os principais princípios para transformar a nossa realidade. Porque não adianta, né? E olha um gancho importante, Juliana, sobre essa questão ainda do momento atual, né? A gente sempre fala do momento atual, nossa área, minha área de mentoria, é sempre o momento atual. Você vê que é a questão do coronavírus, né? Você vê que as pessoas, né, apesar de estar numa rotina de terror, né? É só isso que se fala. Você vê que as pessoas, elas se sentem muito acuadas. Muitas vezes, será que é um momento de a gente pegar e fazer algo para mudar? Não, a gente tem que ficar preso devido a essa quarentena que está sendo imposta, né? Porque devido também a questões de saúde e muitas outras coisas. Mas será que não seja o momento de começarmos a agir e a realizar coisas para mudar de vida? A gente quer viver da mesma maneira sempre? E quando tudo isso passar? Eu fiquei todo esse tempo em casa, 60 dias de quarentena, não sei quanto tempo vai durar. E aí? E agora? Qual que é o próximo passo? Não fiz nada, não pensei em nada. Eu só assisti TV e fiquei vendo terror. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Exatamente. Você tocou num ponto legal, Eric. Eu vou até compartilhar um ponto de uma palestra que eu fiz aqui, que é justamente sobre isso. A gente está passando por uma situação agora, com essa questão do coronavírus, que está fazendo as pessoas despertarem para a vida. Por quê? A maioria das pessoas, elas estão passando por situações que é justamente aquilo que incomoda. Então, tem pessoas com preocupação financeira. Meu Deus, vou ficar sem dinheiro, o que eu vou fazer? Tem pessoas que estão preocupadas com o trabalho. Opa, gente, o que eu vou fazer? Vou ser mandado embora? Se eu for mandado embora, o que vai ser da minha vida? Tem pessoas, Eric, que por incrível que pareça, não aguentam mais ficar em casa com a própria família, tá com problema de relacionamento, tá? Tá acostumado a ficar fora no final de semana. Não se falam muito, são tão distantes e agora que são obrigados a ficarem juntos não conseguem lidar com esse relacionamento. E tem pessoas ansiosas com toda essa situação. Ou seja, se isso está acontecendo,
se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Então a gente tem que se preparar. Então, se as pessoas não estão gostando do que elas estão vivendo hoje, seja na vida financeira, no relacionamento, na saúde ou no trabalho, ela tem que se preparar para que, caso aconteça isso novamente, ela não se incomode da forma como ela está se incomodando hoje. Tá? E os princípios que a gente vai falar na terça-feira também servem para isso. Entra muito também na questão aí, Juliana, na questão da inteligência emocional das pessoas, né? Esse momento de quarentena faz com que as pessoas, igual você diz, né? A pessoa trabalha a semana inteira, final de semana sai e não vê a cara de ninguém. Né? Só que o que acontece? Estamos obrigados a ficar todos juntos a todo momento, né? E como está o meu emocional para suportar isso, né? Então muitos se perguntam disso. Então fica aquela pressão de não poder sair de casa e ver também essa questão, as pessoas sentem medo, né? Da perda do trabalho, ou estão perdendo muito dinheiro também, porque os investimentos também estão parados, o comércio está tudo parado. Então, o que podemos fazer nesse período? 5 princípios para mudar de vida. É que a gente vai falar, pessoal, na terça-feira, na nossa live às 7h30 aqui da noite. Isso aí. Eu vou te falar uma situação aí para o pessoal começar a pensar. No ideograma chinês, o símbolo de crise, ele tem 2 vertentes. Crise, né, ou oportunidade. Então, muitas pessoas estão vendo como crise. Só que, às vezes, é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Justamente eu pensar, bom, se realmente essa situação está acontecendo e eu não estou gostando, é bom eu mudar. Eu vou mudar. Tem gente comentando que está adorando a crise. A Lia aqui escreveu aqui que ela está adorando a crise. Por que será que ela está adorando? Será que ela pode escrever porque ela está adorando a crise? Então, assim, é aquela coisa. Em momentos de crise, uns vão chorar e outros vão vender lenços. Exatamente. Tem gente que vai ver como crise, tem gente que vai ver como oportunidade. Quem que vai ver como oportunidade? Quem está afiando o machado, quem está se preparando. Porque a crise está aí, só que ela vai acabar. E quem que vai estar preparado? Eu quero estar preparada para quando ela acabar. Só que como que está a sua rotina na quarentena, né? Você está se preparando realmente? Ou você está só desgastando antes? É o momento da gente cuidar da nossa vida pessoal e profissional. Então, a gente se preparar para a hora que tudo isso passar. Então, tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando meu machado. Ou seja, se eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me preparar para fazer aquilo bem feito. Tá? Então, é o que falta para as pessoas, se prepararem para a hora que a crise acabar. Ou se prepararem até para viver esse momento que elas estão passando. Sim, na hora que tudo isso passar, ter já uma estratégia, né? Igual aquela coisa na questão novamente do planejamento das atividades, né? Entra novamente nessa questão. A pessoa ter já seu planejamento, olha, eu já sei já que eu devo fazer, né? Então qual que é o próximo passo? Acabou a quarentena, vamos poder voltar às atividades? Claro, a gente já sabe que o mercado não vai enriquecer do dia para a noite, mas quem conseguir já dar o primeiro passo, com certeza já vai conseguir sair na frente de muita gente. Com certeza, porque a pessoa vai estar preparada, né? E a maioria das pessoas não estão preparadas para a crise que está acontecendo e muito menos para quando acabar. E aqueles que estiverem preparados vão ter oportunidades sensacionais, porque tudo passa na vida. Essa crise vai passar e vai ter oportunidade para quem se preparar. E essa oportunidade, a gente vai falar das possibilidades aí na live de terça-feira, né? Na terça-feira. Tu quer colocar mais alguma? Deixa eu ver aqui, ó. Tá falando aqui, oportunidade de estudar. É ali, aqui, ó. Aprender a fazer pão. E descobrir que o sofá não é só confortável, dá para fazer várias coisas, né? Exatamente. Então, o momento da se descobrir, né? Então, isso é importante. Olha só, uma questão também importante para esse período de quarentena é a questão do investimento dos produtos online, né? Sim. Igual a parte de mentoria, dá para fazer online, dá para fazer cursos online, tem muitas pessoas também oferecendo cursos online, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Então, tem muita coisa que dá para fazer, né?
Exato. De coisa. As pessoas não podem reclamar de oportunidade, porque oportunidade para elas se preparar tem bastante, inclusive gratuito. Na minha época, lá atrás, acho que você é da minha época também, não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha nada de graça. Já tem. É só a gente buscar que tem. Tá? A gente tem um tempinho aí, Eric? Temos mais uns 5 minutinhos aqui. Tá. Eu quero deixar algumas coisas também para as pessoas refletirem. Então, ó, o que você se dispõe a fazer para transformar a vivência negativa em aprendizado? Então, o que a gente está vivendo, a maioria das pessoas estão vendo isso como negativo, mas o que você está tirando de lição para sair como forma de aprendizado? Tá? E um outro motivo também, que isso cabe para as pessoas terem mais ação, o que te motiva a viver? Tá? Isso vai dar um impulso para que ela realmente haja e tire as coisas do papel. Então é uma reflexão que eu quero deixar para as pessoas, tá? Porque só tem uma forma da gente fazer as nossas realizações. Realmente é agindo, tá? Então é isso que eu queria. É um momento de reflexão, né? Coisas que a gente pode fazer, né, para mudar. Então, pessoal, espero que vocês estejam... Juliana, você quer colocar mais alguma coisa ou vamos guardar tudo para terça? O que a gente vai fazer? Vou deixar um pouquinho para terça, né? Vamos deixar. Então, ó, na terça-feira, não percam. Ó, eu sei que tá todo mundo em casa, vai estar todo mundo em casa. 7h30 da noite, aqui mesmo no Instagram. 5 princípios para mudar de vida. Quais são essas coisas, 5 coisas? Pessoal, compartilhem essa live, clicando nesse aviãozinho que tem aí, ó, compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe também o banner que vai ter, a gente vai já disponibilizar a partir de hoje já, falando do horário da live tudo certinho. E vamos tentar fazer trazer grandes conteúdos aqui para vocês aprenderem um pouquinho aí. Isso aí. Como se virar um pouquinho nesse momento de crise que todos nós, é uma crise mundial realmente, que todos nós estamos passando, né? Sim, exatamente. E aí, o que a gente pode juntos aí chegar numa situação de como sair dessa situação e realmente mudar, né? Fazer alguma coisa para mudar. Vamos jogar aqui ideias, né? Vou até anotar aqui. Sair da situação de crise, o que podemos fazer, né? Para poder sair dessa situação, buscar o quê? Uma mudança, algo que vai realmente mudar a nossa vida, dando um passo em diante depois de todo esse momento de crise, certo? Exatamente, é isso aí. Isso aí, Eric. Então, terça-feira a gente se encontra e a gente fala um pouquinho mais em detalhe aí esses pontos que nós abordamos hoje. Tá certo, então. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram a live aí. A gente vai ficando por aqui, então eu espero vocês na terça-feira. 5 princípios para mudar de vida, 5 princípios que vão mudar a sua vida. Comunicação, gestão do tempo, planejamento de atividades, parte financeira e proatividade. Vamos estar detalhando passo a passo. Certo, Ju? Muito obrigado. Obrigada a você, Eric. Até mais. Boa Páscoa aí, família. Boa noite. Tchau, tchau.